A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 6, a família indo-europeia. As migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Então, os hindus se fixaram na Ásia, os egípcios na África, e os árias, como eles eram mais rebeldes e sem religiosidade, partiram como nômades para conquistar e se apossar de territórios. Então, eles se espalharam. Somente com o escoar de muitos séculos e as suas migrações sucessivas se regularizaram através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na maioria, os espíritos revoltados com as condições de seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos, que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade. Não cuidaram da conservação de seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso para serenarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Então, no íntimo, eles tinham consciência do paraíso perdido, e por isso andavam como nômades em busca de encontrar esse paraíso. O paraíso está dentro de nós e não fora, né? A ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores sobre os árias primitivos, que lançaram os marcos da civilização europeia, ou seja, eles não deixaram marcas. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Então, aqui Emmanuel fala erraram no sentido de caminharam sem esperança, sem Deus, sem fé, sem um norte, contando apenas com eles mesmos. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo, apesar da humanidade localizar sua marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios nos domínios da fé, único caminho daqueles tempos, através do qual uma raça poderia assinalar sua passagem pela Terra. Ou seja, eles não deixaram marcas porque não tinham fé, não tinham religiosidade, portanto não deixaram ensinamentos. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam, mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, as suas reminiscências na vida pregressa, nos planos mais elevados, como a que haviam experimentado no sistema de Capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa contra a determinação da ordem divina.
estavam revoltados com os frutos que estavam colhendo. Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começaram a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. A grande virtude dos árias europeus. Porém, a misericórdia do Cristo jamais deixou de acompanhar esse grande povo em seu atribulado desterro, banimento, né? Jesus nunca desamparou quem quer que seja. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em diferentes grupos que penetraram na Europa desde o Peloponeso, a Grécia, até as vastas regiões da Rússia, onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos. São os franceses, espanhóis e italianos. Samnitas, os que fundaram Roma. Úmbrios também são italianos. Gauleses, os gauleses, povo de origem celta, habitaram a Gália, região que atualmente corresponde aos territórios do norte da Itália, do sul da Alemanha, do centro-sul da França e Bélgica. Seu desenvolvimento se deu entre o final da Idade de Ferro e o Império Romano, ou seja, entre 500 a.C. e 400 d.C. Citas, que era um antigo povo iraniano de pastores nômades equestres, íberos, que formaram a França, Itália e Espanha, romanos saxônicos, que é a Inglaterra, né? Germanos, os alemães, eslavos, que são os povos nórdicos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando seus passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e enrijecidas, confraternizaram com o selvagem e nisso reside a sua maior virtude. Ou seja, eles atenderam o pedido de Jesus. Assimilando os aborígenes, organizou as premissas de todos os surtos das evoluções futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, cada tribo elegendo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas do que descendiam os primatas europeus. Então, embora eles achassem que estavam encarnados em corpos de primatas, né? Eles trouxeram a cultura e todo o desenvolvimento. Com as organizações econômicas vindas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso de propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo destruísse os seus esforços benfazejos.
As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas aos primeiros embates fratricidas, ou seja, voltaram ao problema que os levaram ao exílio na Estrela de Capela, o que deu origem às guerras que, infelizmente, temos até hoje. O Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do globo. Jesus precisava estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam, e dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. O Cristo sabia valorizar a atitude da família indo-europeia, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando seus caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do futuro. A grande característica do ariano é a confraternização com os nativos da terra. Através dos milênios, Jesus aliviou seus pesares no caminho repleto de lutas e dores tenazes, então, através dos seus ensinamentos. Assim, enviou emissários em todas as circunstâncias, atendendo os apelos secretos do seu coração, no trabalho evolutivo das tribos primitivas do continente. Então, em todas as épocas, vieram missionários dentro da cultura do povo para que os ensinamentos fossem entendidos. Suavizou a sua revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé na esteira das gerações. Nos bosques da Armórica, uma área rural da Bretanha, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que, muito antes dos saxões, povoou as terras da Grã-Bretanha. A reencarnação de inumerosos auxiliares do Mestre em seus trabalhos divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio se ergue na Itália central, onde se localiza Roma, entre a Etrúria, atual Toscana, e a Campânia, que é a região sul da Itália. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo Oriental evolui com o uso da escrita, adquirido na convizinhança das civilizações mais avançadas. Então, em todos os povos surgem as religiões. Entre os hebreus veio Moisés, entre os hindus veio Krishna, na China veio Confúcio, Lao Tse, na Índia veio Buda. Nenhum grupo ficou desamparado. Cada um, dentro do seu conhecimento, recebeu um preposto de Jesus. Os nórdicos e os mediterrâneos. Bem, nórdico significa tudo relativo ao ponto cardial norte. Sendo assim, os países que estão localizados no norte da Europa recebem essa denominação. Entretanto, a denominação nórdico, quando falamos de países nórdicos,
vai além da geografia e inclui somente os países que possuem uma história, tradições e idiomas em comum. Esses países são Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia e Finlândia e suas respectivas regiões autônomas dinamarquesas da Groenlândia. Os escandinavos nórdicos estabeleceram poderes e populações no que é hoje a Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, Islândia, Rússia, Bielorrússia, França, Sicília, Bélgica, Ucrânia, Finlândia, Estônia, Lituânia, Alemanha, Polônia, Groenlândia, Canadá e Ilhas Feroé. Em Portugal e Galiza, os nórdicos atacaram, invadiram e pilharam povoações costeiras, incluindo Lisboa, ao longo de vários séculos. E os mediterrâneos são as comunidades vindas do Mediterrâneo, os egípcios, fenícios e hititas, gregos, romanos, micênicos, minoicos, árabes, berberes, não sei se assim se fala, genoveses e venezianos, tá? Então, Emmanuel vai dizer o seguinte nesse item: porém, o fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam uma longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado estavam os nórdicos e do outro permaneciam os mediterrâneos, em luta extremamente intensa e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas, e a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje é 1938, quando ele escreveu o livro, né? Se traçam os limites da França e da Alemanha contemporânea. Ou seja, apesar do grande mérito dos arianos ser a miscigenação, porque enquanto os outros exilados formavam castas fechadas, eles se misturaram com os nativos, o orgulho, a posse falou mais alto. Então, eles foram responsáveis por introduzir a guerra, a destruição, as conquistas sangrentas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo e a latinidade nas épocas primitivas. Porém, o que se não justifica é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, e pelo que se impõe como imperativo constante a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Por que Emmanuel diz isso? Porque para o nosso desenvolvimento precisamos ser empáticos, mas estamos muito distantes da fraternidade proposta por Jesus. Ainda continuam as guerras, né? Origem do racionalismo. Racionalismo é racionalizar, é pensar com razão, certo? Os arianos da Europa, como ficou esclarecido, não possuíam grandes ascendentes religiosos na sua formação primitiva, em vista do senso prático que os caracterizou nos primeiros tempos de sua organização. Então, inteligentes, mas dominantes,
guerreiros, sem religiosidade. Trouxeram e passaram para os povos com quem cruzaram essa necessidade de poder, de racionalizar. O racionalismo, de suas concepções, a tendência para as ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são, dessa maneira, elucidados dentro da análise dos seus primórdios. Em matéria de religião, quase todos os seus passos foram orientados pelos povos semitas e hindus, mas, pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. O mundo, se muitas vezes perdeu com as suas inquietações e com as suas lutas renovadoras, muito lhes deve pela colaboração decidida e sincera no labor do pensamento em todas as épocas e períodos evolutivos. As advertências do Cristo. A sua confraternização com os terrícolas primários, encontrados no seu caminho, constitui uma dívida sagrada da humanidade para com os seus trabalhos planetários. Então, apesar das guerras que eles insuflaram, os nascidos da Terra devem aos arianos muito do que aprenderam. O Senhor da semeadura e da seara não desconhece essa grande virtude, e é por isso que as exortações de toda a natureza são por ele, Jesus, enviadas do alto, nos tempos que correm às nações europeias, a fim de que se preservem do extermínio e da destruição terrestre, arrancando-as do primitivismo para um elevado nível de aperfeiçoamento nos grandes trabalhos construtivos da evolução global. Então, vamos entender aqui que Emmanuel está dizendo isso antes da Segunda Guerra Mundial. Portanto, ele está tranquilizando, dizendo que Jesus está no leme. Nos tempos que correm, ele diz, né? Em 1938, ou seja, ele está dizendo que Jesus está mandando seus emissários às nações europeias para evitar o extermínio e destruição terrestre. Continuando, se erraram muito, também foram muito sinceras, porque a sua inquietação era por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens terrestres com cujas famílias se fraternizaram desde o princípio. Então, eles erraram muito, mas buscaram construir o que eles tinham muitas saudades, o que era bom para eles. Foram os únicos que cumpriram o que Jesus pediu, ajudar os nativos. Faltaram-lhes os valores espirituais de uma perfeita base religiosa, situação essa para a qual concorreram inegavelmente na utilização do livre-arbítrio, ou seja, faltou a religiosidade, isto é, a religação com Deus. Mas o Cristo, nas dolorosas transições desse século, há de amparar as suas expressões mais dignas e mais puras, espiritualmente falando, e no momento psicológico das grandes transformações, o fruto de suas atividades fecundas há de ser aproveitado, como a semente nova para a civilização do futuro. Então, grandes e dolorosas transições desse século, ou seja, transição do século XX para o XXI, com enorme desenvolvimento tecnológico, e a transição do planeta saindo de provas e expiações para a regeneração. Mudar dói, mexe muito, mas Emmanuel diz que o Cristo há de amparar tudo o que
há de mais puro, mais digno dentro de cada um de nós. Só nos modificamos quando aprendemos e colocamos em prática, e essa é a semente nova para a civilização do futuro. Nossa vontade verdadeira de crescer é nossa vontade verdadeira é crescer, é querer o bem do próximo, é perdoar assim como perdoamos, é querer para o próximo o que nós queremos para nós. Somos pacificadores ou ficamos apenas no discurso? Como diz a música, né? Haja paz na terra, a começar em mim. Devo ser capaz de dar energia de paz. É preciso entender o outro, saber que ele está agindo dentro do seu entendimento. Mas normalmente quando alguém faz algo, a primeira reação é de revide ou de se vitimizar. Por enquanto, muitos de nós, e eu me incluo nesse grupo, né? Só consegue doar energia para que a espiritualidade use para pacificar. Por quê? De verdade, não é capaz de ser pacificador. Vamos terminando mais esse capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.